era muito. Mas, então, aí um pouco a questão da semelhança ou não entre os gaúchos uruguaios, entre aspas, de hoje, e o gaúcho rio-grandense, que com certeza é muita semelhança. E também, obviamente, diferenças. A principal diferença é o idioma, que sempre separou muito estas regiões, né? Desde a época da colônia. E tanto o Rio Grande do Sul como o Uruguai são espaços geográficos, geopolíticos, que se podem denominar como fronteiras. São fronteiras os dois, né? O Rio Grande do Sul se vê como fronteira entre o Brasil e o Prata, e entre o Brasil e as colônias hispanas, né? Houve uma parte do Rio Grande do Sul que foi espanhola durante um Sem tempo. dúvida, o Tratado de San Ildefonso, em 1777, por exemplo, determinava que a região de San Borja atual, né? Toda essa região pertencia à Espanha. Obviamente que sempre foi uma fronteira muito laxa, né? Muito permeável, tanto pelos portugueses como pelos espanhóis no trânsito. E no comércio, obviamente, né? Agropecuário, digamos, a cria do gado, né? Que era de forma extensiva, permitia também o contínuo traspasso, né? De territórios que não estavam muito bem demarcados de Portugal e de Espanha. Mas eu então queria dizer de que a minha tese, a minha observação um pouco é que o gauchismo é muito mais que a guerra farroupilha, a Revolução Farroupilha. Eu acho que a Revolução Farroupilha serve à narrativa do gauchismo enquanto uma narrativa que dá coesão, uma identidade regional, em um determinado sentido, mas não na sua totalidade. Eu acho que o gauchismo está além do que significaria a guerra farroupilha, a Revolução Farroupilha. Porque não podemos, não considero de que as características supostas, diferentes ou não, do gaúcho com o resto do Brasil e com o resto das outras nacionalidades vizinhas aqui, estejam, digamos, plasmados em uma origem que tenha a ver com um conflito de 10 anos, numa revolução. Mas será que pelo menos um pouco a Revolução Farroupilha não fortaleceu esse espírito? Sim, a narrativa da revolução, mas não a revolução em si, porque a revolução em si tem contradições abismais. Ou seja, a narrativa que se constitui em função dela otorga a uma identidade regional determinadas qualidades que você não pode ver totalmente transparentes na própria revolução. Veja bem, se partimos da ideia de que a Revolução Farroupilha é um conflito regional, é um conflito então que tem a ver também com um conflito entre fazendeiros, fundamentalmente pela propriedade de terra, não vamos esquecer que são latifundiários os principais líderes da Revolução Farroupilha, escravistas, com uma quantidade de escravos, antes de morrer o próprio Bento Gonçalves deixa mais de 50 escravos como herança. Tem a ver com a fronteira, como estava falando, tem a ver com o conflito fronteiriço. Veja bem a figura de Bento Gonçalves, tão importante, obviamente, para o imaginário da Revolução Farroupilha. Em 1825, 10 anos da Revolução Farroupilha, Bento Gonçalves lutou na Batalha de Sarandí, que é uma batalha que fez em território, digamos, oriental, atual Uruguai, em contra de Lavalleja. Lavalleja é digamos, um líder revolucionário oriental uruguaio que queria, nesse sentido, expulsar a presença brasileira do território, né, da província oriental, e Bento Gonçalves, digamos, perde essa batalha e sai, digamos. A partir daí, se gesta a independência do Uruguai, que 5 anos depois vai ser independente do Uruguai. A Batalha de Sarandí foi determinante. Veja bem, então, que Bento Gonçalves, em 1825, estava ao serviço do Império do Brasil. Em 1832, Lavalleja e Bento Gonçalves se fazem amigos. E Lavalleja estava em contra do presidente Rivera, o primeiro presidente do Uruguai. E se levantam armas contra Rivera. E a quem vai procurar para que dê cavalos, munições e armas? A Bento Gonçalves, 7 anos atrás, inimigo. E veja depois, em 1835, quando começa a Revolução Farroupilha, Bento Gonçalves se junta a Rivera, inimigo de Lavalleja, para lutar contra Lavalleja e o Partido Branco, os brancos, na guerra chamada Guerra Grande que se inicia nesse momento. O que quero demonstrar com isto é que as figuras que bases do filme da Revolução. As figuras que faziam parte da Revolução Farroupilha estavam intrinsecamente ligadas com conflitos caudilhescos, com questões ligadas ao comércio, obviamente, da indústria saladeril, do saladeiro do charque, da venda do charque, e que de forma direta se sentiram, digamos, atingidos pelo preço muito mais rentável do charque que vinha do Uruguai e da Argentina, e então os fazendeiros gaúchos se sentiram um pouco mal por os impostos que cobrava, obviamente, o Império do Rio de Janeiro. Então, digamos, o conflito que se dá também
contra o Império do Brasil tem conotações diretas com conflitos territoriais aqui. As fronteiras, o gado que passava de um lado para o outro, Bento Gonçalves tinha terras e muitos que se foram exiliados quando termina o conflito Farroupilha se vão exiliados ao Uruguai, tinham fazendas no Uruguai, de fato, né? Então, você tem conflitos onde há fronteiras, interesses econômicos fortes ligados à indústria dos saladeiros, do charque, que era para alimentar escravos, e obviamente há uma data que para mim é muito importante, que tem a ver justamente com, para, digamos, incentivar de certa forma o aparecimento da Revolução Farroupilha em 1875, que foi justamente a independência do Uruguai em 1830. Por que digo isso? Porque consolidada a independência dessa região, o Rio Grande do Sul e principalmente muitos fazendeiros ligados à questão da terra se sentiram, digamos, empoderados, se sentiram, digamos, enaltecidos e com vontade de fazer o mesmo. Não esqueçamos que a formação do Uruguai tem a ver com uma formação de uma região que pertencia ao que seria a Argentina do ponto de vista da história, né, das Províncias Unidas, e o Rio Grande do Sul que pertencia ao Império. Então eles pensaram, se eles fizeram, talvez também podemos fazer. Ou seja, tem a ver com questões regionais. Então, na sua opinião, houve um propósito separatista, porque há quem diga do Brasil que